Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, o programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Eu sou o Rogério Tacitani e estou aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas. Hoje nós vamos falar sobre locação de curta temporada em condomínios. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, é um assunto bastante polêmico. Priscila, você quer começar? Posso começar. Bom, foi uma forma de locação que surgiu não tem muito tempo, né? Com o avanço da tecnologia, né? Com o avanço da tecnologia e que nós estamos vendo a discussão, se eu não me engano, há 3 ou 4 anos, mais ou menos, que a coisa está mais forte. Investidores completamente a favor e os moradores receosos, vamos dizer assim, né? Para não dizer contrários. Receosos. Muito se falou, mas a gente não tinha ideia de como isso seria tratado nos tribunais superiores. Até hoje eu costumo dizer que não sabemos. Porque a decisão que nós tivemos do STJ, ela proíbe, mas em um caso específico, em que não está se falando apenas da alocação de um apartamento, mas sim, ou de uma casa dentro de um condomínio, mas sim de quartos, né? Então, como república. Então, especificamente nesse caso, a alocação não foi permitida. A alocação temporária não foi permitida. Em relação à alocação por temporada, nós ainda não temos uma resposta. O que nós podemos dizer, que eu acho que vocês concordam, é que isso precisa estar explícito na convenção de condomínio, se é possível ou não. Então, os empreendimentos que estão sendo entregues com características de investimento já estão trazendo nas suas convenções a possibilidade de locação. A permissão, né? A permissão. De curta temporada. Acho interessante a gente colocar, e aí eu peço para vocês me ajudarem aqui, senão eu vou ficar num monólogo, a questão de como o condomínio pode se preparar para aceitar as locações de curta temporada, né? A gente tem experiências em relação a essa locação que são que tiveram sucesso, né, Rogério? Eu acho assim. É um assunto bastante controverso, né? Como tudo em condomínio, como a gente sempre falou aqui, tudo tem prós e contras. Tem quem é a favor e quem é contra, tem uma questão econômica, um direito de propriedade envolvido. Uhum. Não é uma decisão simples de proibir ou permitir. Se fosse tão simples, já teria uma decisão pacificada, né? Então, assim, é uma coisa bastante complexa. Nós, se não está proibido em convenção, nós tomamos a linha de que não está proibido. Tá e nós permitido. Então está permitido e nós deixamos isso acontecer com regras, né? Eu acho que o importante é que tenha regramentos. Então, não é chegar na portaria do prédio e falar, olha, fiz uma reserva no site, eu quero entrar. Me passa a reserva, me passa a confirmação da reserva, me passa o seu documento. Na verdade, quem passa é o proprietário, o proprietário tem que passar, exatamente, desculpa. Pulei essa parte. O proprietário tem que autorizar a pessoa a entrar e não a pessoa chegar lá e avisar que vai entrar. É uma relação diferente de um hotel, né? Não existe uma pessoa contratada para recebê-lo e conferir, levar até o quarto. Exatamente. O proprietário tem que fazer esse papel ou não? Isso depende do proprietário. O proprietário tem que fazer isso, inclusive, nas locações habituais, normais, né? De acordo com inclusive, a lei de locação. As próprias convenções e regulamentos internos trazem essa informação.
apresentação do contrato de locação, apresentação de quem são as pessoas que adentrarão a edificação. Eu tive um caso de Airbnb onde nós levamos essa questão para a Assembleia, a convenção já dizia claramente, né, que não poderia, mesmo assim ainda teve uma Assembleia onde os moradores, né, rechaçaram essa possibilidade, incluiu-se inclusive até no regulamento interno para não ter realmente a questão do Airbnb. Aí num belo de um dia, após aprovado em Assembleia e tudo mais, 2h da manhã, um casal francês chegou na edificação do condomínio e disse, olha, vim para ficar na minha hospedagem. Um morador que já nem morava no Brasil, morava em Londres, tinha feito a locação por aplicativo, onde esses hóspedes, entre aspas, vieram 2 da manhã para entrar no condomínio e ainda perguntaram, cadê a chave? A gente falou, puxa, o que é isso, né? Não, ele não tem nenhuma autorização, o senhor não tá... Não, mas eu quero meu dinheiro de volta. Aí o senhor então vai buscar o seu dinheiro de volta com quem fez a locação. Não tinha ninguém mesmo que pudesse, não tinha ninguém para recepcionar esse hóspede, não tinha ninguém para entregar as chaves para esse hóspede. E ele disse, eu vou chamar a polícia porque fui enganado. Eu falei, olha, se o senhor foi enganado por alguém, não foi pelo condomínio. Né? Então, teve esse caso. Tive um outro caso, que neste caso não foi nem falado, foi como se tivesse um visitante, né, para o condomínio, tinha sido autorizado pelo proprietário, ficou 15 dias no prédio, e depois de 15 dias de conhecimento do ambiente do condomínio, utilização da academia, da piscina, essa pessoa, esse hóspede, foi e fez uma invasão em 2 apartamentos. Levou várias coisas, vários objetos e depois foi embora. Então, assim, por que muitos moradores, muitos condôminos não gostam da ideia de ter essa modalidade de locação por curtíssima temporada dentro dos condomínios? Segurança. Porque falta a questão da segurança. Totalmente. Então, não é que os síndicos são totalmente contra, não é que os moradores também são totalmente contra. Existe essa questão. Teve um outro caso num condomínio meu que uma família alemã, todos desceram nus pra piscina. Isso já aconteceu com a gente. Todos desceram nus. Veio o pai, a mãe e os 3 filhos, todos pelados, foram lá e foram nadar de madrugada na piscina. Lá tem a possibilidade da piscina ficar aberta, né? Condomínio clube. E aí eles foram nus nadar. Normal, pra eles é uma questão muito normal. Aí já começaram a falar que era tentado violentar o pudor, começaram a fotografar a família, aí prende. Quando foi ver, não eram convidados como se fossem visitantes, eram também curtíssima temporada. E aí, é claro, vira curtíssima temporada como se fosse uma minissérie dentro do condomínio, porque essa história fica... Então, assim, precisa ter regramento. Mesmo quando permitido, precisa ter regramento. A gente, inclusive, sugeriu, né, em um dos nossos condomínios, eu acho que tinha 30% de apartamentos com esse objetivo. A gente sugeriu que fosse colocado atrás da porta, igual de hotel, que tem o visorzinho. Sim. Coloque um resumo das regras ali. Porque tem a questão do barulho, que é uma coisa que incomoda muito, né? Porque as pessoas chegam, vão ficar ali 3 dias, não estão muito aí pro... Querem fazer festa às 2 da manhã, 3 da manhã, não mesmo dá, no hotel também não pode, né? Exatamente. No hotel também tem uma regras. questão importante que você falou, Vanessa, pra gente não perder... o proprietário, para burlar as regras, ele mente para o síndico. Então, assim, em vez de ele dizer que está locando por curta... São amigos. Exato. E se adequar às normas daquela locação, não. Ele fala que é um convidado, que é um amigo, e aí a pessoa entra, e depois que a pessoa faz cagada dentro do condomínio... Aí já não é mais amigo, aí já é locatário, já é inquilino. Então, assim, isso já começa errado lá em quem devia ser o primeiro a se preocupar com a segurança e o conforto dos condôminos, que é um dos proprietários, e com a... Segurança do lugar. Com a segurança, não, e que o condomínio não seja mal falado, vamos dizer assim, não tenha uma má fama, né?
ele é o primeiro a querer burlar as regras em benefício próprio, né? Viés econômico, ele só pensa no viés econômico de manter ali o seu local alugado, nem que seja por curtíssima temporada, para ele ter pagamento das despesas ordinárias ali do prédio, e se esquece efetivamente dos interesses coletivos. Eu sempre falo uma questão que assim, o direito de propriedade, ele não é absoluto. O direito de propriedade, ele é relativo. Principalmente... Não é? Principalmente quando essa propriedade ela fica dentro de um complexo condominial onde tem outros coproprietários daquele espaço. Então não adianta eu achar que eu posso fazer o que eu quiser com a minha propriedade, que não é verdade. E isso é até um desrespeito para com os vizinhos, para com os outros coproprietários daquela fração ideal, não é? Porque é um desmerecimento, inclusive. Essa questão da mentira é uma coisa muito perigosa, né? Eu vejo grandes... eles ficam burlando todas as regras, e aí quando trazem insegurança para o complexo condominial, eles não querem se responsabilizar, por exemplo, pelos danos que aquelas pessoas trouxeram. Né? Mas isso não poderia... Você deveria cuidar disso? A gente cuidar disso? Dica de ouro de hoje. Dica de ouro de hoje. Você, proprietário, é o responsável por qualquer... prestador de serviço, visitante, morador, convidado, o que quer que seja. Locatário, comodatário, qualquer que acontecer. Você colocou ali dentro, a responsabilidade é sua. É isso aí. Eu queria só ressaltar um ponto que foi como você começou esse debate aqui, Priscila, que é com relação à decisão do STJ, que é mais ou menos recente. Eu acredito que para nós, principalmente síndicos profissionais, apesar de ser uma decisão específica para um caso específico, o que eu vejo de muito positivo é que ela deu um norte para onde a justiça de primeiro e segundo grau vai e deve seguir, vai caminhar. Porque, de novo, é uma situação nova que não está prevista na lei, então a gente tem que se adequar a ela. A gente não pode esquecer também que, da mesma forma que para quem, por exemplo, vive em São Paulo, né, numa cidade com muitos prédios, você tem investidores sim, você tem pessoas que moram, que querem segurança. Mas se você for verificar, por exemplo, em condomínios na praia, essa é uma prática muito comum, né? De você fazer a locação por curtíssima temporada, um final de semana, uma semana, que você aluga a sua casa de praia dentro de um condomínio, ou que você aluga o seu apartamento. E quais seriam as diferenças das duas? E isso na praia já é uma coisa muito mais tranquila, porque os condomínios já se adaptaram a isso. Ou sempre vai ter, aquela casa verde ali é a casa da bagunça, é a casa que eles alugam. Agora, óbvio, não dá para usar a mesma solução para o litoral, você não consegue utilizar, por exemplo, na cidade como São Paulo, onde você tem muitos condomínios residenciais que as pessoas querem o quê? Sossego, querem segurança, querem toda uma série de... Mas seria justo tratar diferente? Eu compreendo, mas por isso que eu acho que essa decisão, ela dá um norte, porque, primeiro, na minha concepção, aqui é uma opinião muito pessoal, quem tem que decidir isso é realmente a massa condominial. Então, se a convenção permite, não tem o que fazer. E aí vai um lembrete para quem vai comprar um apartamento novo. Verifique se a convenção permite ou não, porque se você não gosta da ideia e você vai comprar um apartamento num condomínio que já vem com essa permissão, você já está E o fato de permitir não quer dizer que vai ter um funcionário que vai servir de... Bem lembrado. Concierge. Exatamente. Agora, se você mora num prédio, vai comprar um apartamento em que já proíbe e você é investidor e quer fazer uso daquela unidade para ganhar, né, algum retorno no seu investimento, também não é uma coisa certa a se fazer. Para mim, eu gostei muito da decisão do STJ porque ela deixou a massa condominial decidir aquilo que entende ser melhor para o condomínio como um todo. E aí as pessoas vão se adaptar e vão se adequar de acordo com cada perfil de cada condomínio. E aí sai do limbo também, né, Carlos? Sim, assim, no com sentido certeza. de se você permite ou se você proíbe, se você está infringindo algum tipo de direito, traz né? legalidade, né? Traz uma legalidade do assim...
o condomínio vai definir. Então o condomínio vai definir, você sabe que se aquela definição for feita de acordo com o quórum adequado, com a norma adequada, você está tranquilo para proibir ou permitir. Eu acho que isso é fundamental. Perfeito, Segurança jurídica, né? Que é primordial, né? Que é uma coisa que é complicada falar sobre isso no Brasil, né? Mas a gente pelo menos tenta, né? Como dizem no Brasil, nem o passado é certo, né? Com certeza. Um outro ponto que eu acho que vale a pena também a gente abordar, até para as pessoas que estão, digamos, nessa discussão, nesse debate mais acalorado dentro dos seus condomínios, lembra do seguinte: se a decisão da STJ falou em convenção, e só para quem já acompanha a gente há algum tempo, convenção é diferente de regimento interno. Para você mudar uma convenção, você precisa de 2/3 das frações ideais do total do condomínio, não é 2/3 na Assembleia. E isso é para quê? É para que as pessoas possam realmente discutir, apresentar os seus prós, os seus contras, e aí chama uma assembleia e diz: vamos incluir essa mudança na convenção? Vamos. Se tiver os 2/3 suficientes, beleza, a partir dali ganhou a maioria, 2/3 ganhou ali. Ah, não foi aceito, não conseguiu o quórum mínimo. Então, sinto muito, as pessoas vão ter que se adaptar à norma. O que não dá é aquilo que a gente sabe que é bastante comum, realmente, o proprietário, visando somente o seu interesse pessoal, querer burlar as regras de alguma forma. No início da pandemia, com o advento da portaria, da Assembleia Virtual, um condomínio que nós temos que tem esse perfil, essa característica de locação por curta e não estava ainda na convenção, os proprietários pediram para a gente fazer a assembleia para incluir isso na convenção e não conseguiu o quórum. E aí... É difícil, né? Respeitar. Não, e isso que metade do prédio é de um proprietário. Nossa, imagina e só. mais, eu acho que era 20% de outro proprietário e não atingiu o quórum necessário. Vence a maioria, né? Eu sempre falo isso. Os interesses coletivos sempre devem se sobrepor aos interesses individuais, né? Sim, sem dúvida. E por isso que eu ressalto e reforço o que eu falei agora há pouco. Se você vai comprar um apartamento num prédio, num lançamento, num prédio novo, dê uma olhada na convenção se isso está permitido ou não. Porque se você é investidor e comprar num apartamento que isso está expressamente proibido na convenção, você está fazendo o pior negócio. Eu vou além, Carlão, assim, além da questão do locação por curta, mesmo se você for comprar um apartamento antigo, seja lá qual for, tenha ciência das regras antes de comprar. É verdade. Porque, assim, não é só a questão da locação por curta. Tem uma série de outras questões que você, assim, por exemplo, pet place, tem uma aquecimento só no inverno da piscina. Isso, tem uma série de questões que é importante você saber antes pra não ter surpresa. Depois você já está com um apartamento quitado ou financiado, ou seja lá o que for, e você fala: puxa vida, mas eu queria um apartamento que tivesse que eu pudesse fazer um churrasco lá embaixo. Ah, aqui não pode, a churrasqueira tá lá, mas foi decidido em assembleia que a churrasqueira não pode ser usada. Entendeu? Sei lá, eu tô dando um exemplo qualquer. Claro. Então, assim, nesse caso, fundamental conhecer, mas em todos os casos é fundamental você saber onde você está se colocando antes de você estar lá, né? Eu acho... Quando a pessoa vai casar, ela procura saber a vida pregressa do noivo, não é? E da noiva. Vamos lá. Gente, tá acabando o nosso tempo. Eu acho que essa discussão é bastante rica, é bastante importante para moradores de condomínios, para síndicos, para conselheiros. A gente espera que vocês tenham gostado. Obrigado por ter ficado até aqui com a gente. Deixa seu like, curta o canal. Se você procura informação de qualidade, você está no lugar certo. Obrigado, até a semana que vem. Abraço. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.